Olá! Tal como eu havia dito no programa anterior, inicialmente dedicado a esse acontecimento complexo, preocupante e atual que vem a ser a baleia azul e seus similares, ou seja, essas plataformas, essas formas de conexão muito marcadas pelos desafios, pelas etapas, pelo galgar andares, níveis e que podem culminar em atos bem mais extremos, atos que trazem consequências importantes para o corpo, onde, em última instância, o ato final aí culminaria no autoextermínio. Então estou aqui, junto de vários outros olhares profissionais, porque isso nos instiga a muitos de nós. Estou aqui tentando trazer um pouco das contribuições, a meu ver, que a psicanálise teria para estas questões, dado que, como eu disse, são questões das quais participam aí diversos olhares, saberes, expectativas e também temores. Especialmente quanto à psicanálise, o que eu gostaria de ressaltar é que quando nós pensamos em desafios, não há como deixar de considerar que nós temos aí uma trilha que se abre para um chamado, para um mandamento, para uma ordem. E isto, especialmente no campo analítico, vai acabar nos conduzindo para as discussões relacionadas ao supereu ou superego. Agora, esse é um ponto. Agora, é importante também compreender mais amplamente que os desafios, eles não estão hoje em nosso tempo presentes, especialmente aí somente na questão relacionada à baleia azul ou aos seriados similares que aí orbitam esse ponto, Os desafios, isto que em cada um de nós sempre nos leva a oferecer algo a mais, a nos entregarmos a mais a algum ponto, a alguma questão ou a algum mandamento, os desafios estão muito presentes hoje nos nossos laços sociais. Por exemplo, a título somente de ilustração, sem fazer disso uma única leitura, mas pensemos nas corridas, nas corridas de rua, por exemplo, que estão tão presentes atualmente aqui no Brasil. Cada vez mais busca-se uma quilometragem maior, cada vez mais, dependendo da situação, busca-se um tempo menor, ou seja, cada vez mais busca-se uma espécie de upgrade de si mesmo, uma superação de si mesmo. Uma outra ilustração possível que nos mostra a dimensão ampla e contemporânea desses desafios é exatamente o quê? A presença das dietas. Cada vez mais nós temos dietas que buscam superar limites, buscam ultrapassar etapas já previamente conquistadas. Então, em meio às dietas tão proliferantes também entre nós, existe aí uma tendência, existe um chamado também a uma superação. Outro ponto fundamental que cabe aqui como ilustração são os esportes radicais. Em meio aos esportes radicais, bastante variados, bastante diversificados, vemos também ali esse tempero, por assim dizer. O tempero que é um chamado a uma superação, um espaço também aberto à presença aí dos desafios e da lógica de não limites, ou seja, no limits, cada vez um pouco mais adiante. Então, a superação, que é algo tão assim chamativo, tão preocupante e presente nesta problemática da baleia azul, nós temos que também compreender que está lá, mas está também fora de lá, está em meio a nós todos, faz parte do nosso tempo, é um acontecimento muito típico e muito importante do nosso tempo. Pois bem, bem ao início aqui do nosso encontro de hoje, desse vídeo, eu propus que um fio condutor interessante, que indicaria uma possível contribuição da psicanálise a esse debate, diz respeito ao desafio pensado pela lógica aí de um chamado e, portanto, resultando aí no supereu, ou seja, culminando aí na problemática do supereu. Por que isso? Porque quando nós falamos em supereu, a partir da psicanálise, especialmente a psicanálise de orientação lacaniana, nós não podemos deixar de perceber aquilo que já foi bastante salientado por Freud em momentos pontuais, mas são momentos preciosos. Nós não podemos deixar de perceber que o supereu implica, ele comporta a voz, ele comporta uma voz que é a voz de um comando, uma voz que ordena, uma voz que comanda. E nesse sentido é que o supereu ele aponta também para a captura do sujeito em relação a esse comando.
a captura do sujeito em relação a esta voz que o leva a fazer, o leva a buscar algo. Um ponto então aqui também importante de ser indicado é que ali onde há fascínio, não podemos deixar de considerar, ali onde há fascínio, há também servidão. Fascínio e servidão, então esse chamado que pode gerar fascínio, ou essa captura que também pode, abrir para um fascínio, ali onde há fascínio, há sempre um modo de servidão. Então, o superior diz respeito a essa mescla, da qual fazem parte a voz, o comando, a orientação em relação a um direcionamento, a um fazer, a uma ação, ao fascínio e, portanto, a uma forma de servidão, a uma forma de submetimento. Check it. MCs out there, you better stand clear. Why? PMD is a world premiere. From New York, straight talk, America's best. Cold Wild Long Island is where I rest. You know the rest. E aqui vale considerar um aspecto também interessante, porque enquanto a tradição pós-freudiana, primeiramente, ela compreendeu por meio do supereu um freio, um limite, uma contenção, diferentemente, Lacan, percebendo o que Freud ressaltou de maneira mais sutil, mas de maneira bastante crucial, que é o aspecto pulsional do supereu, ou seja, a ideia de que o supereu ele é muito mais um comando do que necessariamente um freio. Aí sim Lacan vai ressaltar que o supereu é aquilo que, pela perspectiva do comando e por essa relação com o caráter pulsional, o supereu é aquilo que vai sempre impor a cada um de nós um chamado ao a mais. Então o supereu é o que nos impulsiona à superação de um limite. O supereu é exatamente este elemento da constituição psíquica que sempre acabará nos empurrando em direção a um ponto que parecia ter sido o ponto prévio, o ponto de satisfação, mas não, pelo contrário, sempre um pouquinho a mais, sempre uma mãozinha que nos chama para algo que poderia ainda ser feito, deveria ainda ser feito. E aqui é importante considerar também o impacto deste comando sobre o corpo. Uma das maneiras do supereu se manifestar é exatamente a partir da presença, a partir da entrega do corpo em relação a esse comando. Então temos aqui, por exemplo, as descalificações, os machucados, o rasgar o corpo, pintar o corpo, abrir o corpo, singrar o corpo, o flagelo, a autoflagelação, a marca e, de uma maneira um pouco mais específica, o que tanto pode nos preocupar em meio à questão aí da baleia azul, que é um corpo que cai, ou seja, um corpo que ele se objetifica. A entrega a este comando é tamanha a ponto de chegarmos a essa situação em que o corpo ele cai em meio a esse comando, ele é entregue, ele cai nas redes, ele cai nas tramas deste comando, desse chamado à superação.
E aí sempre, né, temos a pergunta, acho que é a pergunta que todos acabam se fazendo. O que fazer diante disso? Se, né, o superior nos proporciona, em alguma medida, uma forma de escutar o que se passa nesses desafios, escutar o que se passa nesses chamados, nesses comandos, o que fazer? É uma pergunta que os educadores fazem, uma pergunta que hoje, insistentemente, os pais fazem, e é uma pergunta que minimamente ela deve conter um tipo de resposta, pelo menos um rudimento, um esboço de resposta. E a resposta aqui ainda passa por um ponto muito, eu diria, tradicional, mas ao mesmo tempo um tradicional que comporta sempre inovações. A resposta é: temos que recorrer à palavra. A palavra, ao invés do medo paralisante, que destitui, esvazia as condições da palavra, ou também a outra face, que tem um valor equivalente ao medo paralisante, que é o mergulho enceguecido, o mergulho cego em relação a esses convites, em relação a esses chamados. Seja a paralisia, isso é muito amedrontador, não cheguemos perto disso, vamos colocar nossos filhos, nossos jovens longe disso, vamos conter, vamos proibir, vamos policiar, ou também a entrega deliberada. Tanto uma situação como a outra, elas acabam diminuindo, empobrecendo a possibilidade da palavra e, diante desses comandos, diante do chamado superior, diante desse nosso ímpeto de nos colocarmos em risco, de nos superarmos, de entregarmos o nosso corpo a uma série de situações, como, por exemplo, essa da baleia azul, a palavra ainda é um ingrediente, é um metabolizador fundamental para que algo aí possa começar a ser deslocado. Em suma, o que eu estou querendo aqui transmitir é exatamente isto: não se aborda o superior por meio de uma lógica muito homogênea ao superior. O superior, ele é também, por mais que pensemos aí no comando, por mais que pensemos aí na injunção, mas é um comando, é uma injunção que tendem a um silenciamento, a começar pelo silenciamento do próprio sujeito. Então, nós devemos exatamente estar muito atentos a todas essas tendências ou a todos esses espaços, a todas essas posturas que, em meio a essa problemática, poderiam mais privilegiar o silêncio ou silenciamento do que a palavra. Então, ali onde nós temos o locus, o espaço do silêncio, nós temos que fazer com que algo se ponha a falar. Que tipo de fala? Voltando, então, àquilo que eu mencionei aqui como um rudimento de uma resposta àquela pergunta crucial, O que fazer diante desses acontecimentos? Que tipo de fala? Falar aqui significa o quê? Que os pais falem com as crianças, que os pais falem com os jovens. Esta é a cena mais usual, mais esperada. Mas notem, não se trata simplesmente dessa fala instrutora, dessa fala que poderia ser uma fala de advertência, uma fala que poderia gerar aí uma espécie de vigilância acompanhada, não uma vigilância impositiva, mas uma atenção em relação ao que se passa. Há essa fala sim, que tem a sua importância, essa dimensão da fala, mas o falar aqui, diante dessa problemática, implica também que os jovens falem com os jovens. Então, colocar os jovens para falar diante do que se passa entre jovens. Pais devem falar com os pais. Os pais devem falar com as escolas e vice-versa. Então são falas aí em mãos duplas, E os pais também em relação aos especialistas, em mão dupla. Então esta é a dimensão da palavra, essa é a dimensão da fala. Não é simplesmente os pais estarem em uma condição de instrutores dos filhos. E muitas vezes os pais não sabem muito bem o que fazer, estão tanto quanto perdidos, bem como, em alguma medida, os educadores. Trata-se aqui de falar sobre.
Agora, olhem só, não exatamente falar sobre a baleia azul, não se trata disso. A fala aqui, essa dimensão discursiva, não é falar sobre temos um problema e vamos conversar sobre isso. É falar sobre isso também, mas é falar sobre o mundo, é falar sobre eles próprios. Os pais falarem com os filhos sobre si mesmos, sobre eles, os filhos conversarem com os pais sobre o que se passa com eles, nas mais diversas instâncias, não é simplesmente falar sobre a problemática chamada baleia azul, os jovens estarem conversando sobre isso, mas também sobre outras questões. Então, um ponto fundamental aqui é o exercício da palavra, é pôr em cena a dimensão do verbo, é fazer com que a situação um tanto quanto silenciadora deste comando possa passar aqui por um metabolismo, por assim dizer, que é proporcionado, protagonizado pela dimensão da palavra. Para finalizar, eu gostaria aqui de propor a seguinte reflexão. Me parece que a baleia azul, ela acaba materializando aqui atualmente uma figura, um personagem um tanto quanto já conhecido, que é o Minotauro. E os nossos jovens estão aí meio que na posição, na condição de Teseu, né? Tal como Teseu diante do Minotauro no labirinto. Temos aqui certamente, né, nesse momento, águas, né, uma navegação com águas labirínticas, por assim dizer, né? É uma espécie de labirinto que se coloca, por isso que eu falei tanto, o cuidado que nós devemos ter com relação a estarmos construindo noções, conceitos, diálogos entre as áreas, entre as perspectivas, para que possamos ter minimamente uma cartografia desse labirinto. E, como eu disse antes, o medo excessivo pode acabar nos deixando meio não só paralisados, mas muito do lado de fora desse labirinto. E devemos considerar certamente que há um risco, né? Há um risco de uma perda em meio a esse labirinto, sim, como todo labirinto, sempre há esse risco, então temos que fazer um certo cálculo desse risco, temos que ter uma visão com relação ao que está em jogo aí, há sim esse risco, mas temos que pensar, como todo labirinto, como que podemos obter daqui um fio de Ariadne. O fio de Ariadne, dado a Teseu, é exatamente o que possibilitou que ele fizesse o percurso em meio ao labirinto e encontrasse uma saída, encontrasse um caminho de volta, ou seja, não se perdesse em meio ao labirinto. Então, é importante que nós encontremos aqui uma possibilidade de entrar e sair de todos essas aventuras, essas atrações, esses perigos e essas injunções, esses comandos que estão aqui, né, postos no mundo virtual. A baleia azul é o atual, pode ser daí a pouco, né, tenhamos outras figuras, outras possibilidades, mas temos que tentar ter aqui um fio de Ariadne. E Ariadne é exatamente essa figura, se formos pensar, né, no mito de Teseu e o Minotauro, Ariadne é exatamente essa figura que está do lado de fora, mas também está do lado de dentro, exatamente pelo fio condutor. Então, nesse sentido, quando eu falei da palavra e a presença dos pais, dos educadores, dos próprios jovens e de nós especialistas em relação a isso, é que nós, pela palavra e por este campo de interlocução, nós pudéssemos, então, estar tecendo aqui, cuidadosamente, o nosso fio de Ariadne, que é exatamente aquilo que, não estando tão dentro do labirinto, tem que ter alguma coisa fora, um olhar, alguma referência, um ponto fora, mas que ao mesmo tempo permita que seja feita uma entrada, uma navegação por meio, né, dentre esse labirinto, e que essa navegação, uma vez que ela tenha entrado, consigamos então proporcionar que ela também saia dali. Ou seja, que a saída não seja simplesmente um corpo que cai. Então, não se trata de recuar, não se trata de temer excessivamente, não se trata também de idolatrar, não se trata aqui de achar que não há nenhum risco. Sempre temos aqui, o novo, que vai trazer algo um tanto quanto, nessa situação, um tanto quanto arriscada, mas fundamentalmente temos que construir aqui o fio de Ariadne. E a dimensão da palavra, a dimensão do discurso, um discurso que não seja tão somente focado sobre a baleia azul, mas falar sobre nós, falar sobre as nossas relações uns com os outros, falar sobre as vidas que temos, estes sim podem ser elementos que nos darão condições de tecer esse fio de Ariadne. Ou seja, estamos diante daquilo que também Lacan havia nos proposto,
O analista deve estar atento à subjetividade de seu tempo. Quem não estiver em condições de se manter com os olhos nesse horizonte, que não se implique com a prática analítica, ou seja, que recuse o exercício da prática analítica. Os analistas, pelo contrário, eles devem estar atentos à subjetividade de seu tempo. E aqui nós temos a baleia azul, os seus similares, temos esse labirinto que se coloca aqui a nós todos. E, repito, um fio de Ariadne fundamental tem a ver com a dimensão da palavra, com a dimensão do discurso, diante dessas injunções do superior. É isso aí. Até o nosso próximo programa.